Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional, falando mais uma vez, ninguém aguenta mais, sobre o coronavírus. Ainda vamos falar durante um bom tempo, dessa vez focando nos Estados Unidos e em como a sua agenda relacionada à doença não se refere apenas a questões sanitárias, mas tem tido alguns outros assuntos diretamente linkados com a crise do coronavírus. O primeiro desses temas é o fato de que o presidente Donald Trump aceitou a ajuda oferecida pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e os Estados Unidos receberam, portanto, nessa quarta-feira, um avião militar russo. Veja que ironia, um avião militar russo foi recebido com pompa e circunstância nos Estados Unidos, levando cerca de 60 toneladas de ajuda médica, principalmente por meio de respiradores e equipamentos de proteção individual, algo que tem faltado nos hospitais americanos, o que agrava bastante a crise sanitária pela qual passa o país, que já tem 205 mil casos confirmados e cerca de 4.500 óbitos. No momento em que o presidente dos Estados Unidos prevê semanas horríveis daqui para frente e considera que o trabalho estará bem feito se 100 mil americanos perderem suas vidas nessa crise sanitária, a ajuda da Rússia naturalmente não poderia ser negada, mas isso traz uma série de implicações políticas e políticas internacionais também. Tem sido frequente que críticos ao governo de Donald Trump afirmem que o país não se preparou adequadamente para a crise, visto que o presidente Donald Trump passou tempo demais negando que a crise poderia chegar nos Estados Unidos ou que ela seria grave em excesso, o que leva, nesse momento, os Estados Unidos a não terem alternativa a não ser aceitar a ajuda russa, o que diminuiria dramaticamente a posição de potência que os Estados Unidos detêm no cenário internacional. Importante lembrar que os Estados Unidos sempre se gabaram, com razão, de ser um país que enviava ajuda humanitária para outros países, mas que, neste momento, os Estados Unidos, por falta de planejamento, seriam obrigados a receberem ajuda logo da Rússia. Os Estados Unidos não foram o único destino da ajuda médica enviada pela Rússia, que ajudou também a Itália. E o que o governo russo deixou bastante claro é que, nesse momento, a crise do coronavírus não atingiu de forma tão séria ainda, tão severa ainda a Rússia, que contabiliza cerca de 2.400 casos confirmados e 17 mortos, muito embora haja uma série de questionamentos acerca desses números. Mas que, caso a crise se agrave na Rússia, que é bastante provável, o governo russo esperaria uma reciprocidade e receber, portanto, de volta alguma ajuda desses países também. Mas não é apenas em torno da Rússia que giram os debates acerca da política externa americana em tempos de pandemia. Donald Trump também afirmou ter informações e uma percepção de que o Irã poderá tentar algum tipo de ação militar contra alvos americanos no Iraque. E afirmou, como é de praxe, não apenas Donald Trump, na política internacional de uma forma geral, que qualquer tipo de ação que seja tentada nesse cenário será duramente respondida e que o Irã, portanto, vai se arrepender de qualquer tipo de ação nesse sentido. Lembrando que nós estamos falando de dois dos países mais atingidos pela crise, Estados Unidos e Irã, ainda muito distantes de um possível pico da doença. E, como estamos vendo, a crise sanitária não faz com que as tensões entre os dois países no Oriente Médio sejam estabilizadas ou cessadas. E mesmo sem deixar claro que informações serão essas, que ele teria acerca de um possível ataque traiçoeiro, segundo ele, do Irã contra instalações americanas no Iraque, ele também se voltou contra outro alvo preferencial da sua gestão, que foi a Venezuela de Nicolás Maduro. Donald Trump anunciou que vai dobrar a quantidade de navios da Marinha Americana no Caribe, muito provavelmente próximo à costa venezuelana. Não ficou claro quão próximo à costa venezuelana, mas de qualquer maneira vai haver o monitoramento daquela região.
Segundo o governo de Donald Trump, a preocupação é que narcotraficantes possam se aproveitar da crise do coronavírus para exportar mais drogas para os Estados Unidos, ou seja, que o tráfico poderia ser intensificado em tempos de crise sanitária. E vamos lembrar que na semana passada, o governo de Donald Trump, o Departamento de Estado, ofereceu 15 milhões de dólares para pessoas que oferecessem informações que levassem à captura de Nicolás Maduro. E a acusação contra ele era exatamente o narcotráfico. Segundo os Estados Unidos, Nicolás Maduro utilizaria o tráfico de drogas como uma arma contra os Estados Unidos, não apenas para ceifar vidas americanas, mas também para recuperar as perdas que o país teve com a diminuição da capacidade de venda de petróleo, uma vez que os Estados Unidos mantêm a Venezuela sancionada. E é sempre importante lembrar que os Estados Unidos seguem oferecendo reconhecimento a Juan Guaidó como legítimo presidente do país e consideram, portanto, que Nicolás Maduro é um presidente ilegítimo. Em meio a isso tudo, é importante notarmos que a política internacional não para. Naturalmente, as atenções estão voltadas para a crise sanitária, que se agrava a cada momento, mas estamos muito longe de ver uma política internacional parada, estagnada, e ela vai trazer uma série de novidades, todas elas muito impactadas pelo coronavírus. Mas não imaginemos que o coronavírus será o único assunto da política mundial ao longo das próximas semanas. E se ao longo das próximas semanas você quiser nos ajudar a fazer esse acompanhamento quase diário dos fatos internacionais, você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e acessar a aba Apoie o Petit. E por lá, deixar a contribuição que você quiser para o nosso projeto. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.